Queridos, eu estou muito feliz pela oportunidade de poder estar ministrando pela segunda vez hoje. Hoje pela manhã, o pastor Oséias nos estendeu esse convite. Eu ministrei aqui hoje pela manhã. Quero confessar para vocês que eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Eu só sei que o Espírito Santo bradou neste ambiente. Eu tenho certeza que assim como ele bradou na parte da manhã, ele também é Deus e vai estar aqui na parte da noite, porque ele tem uma porção dobrada. Para você acredita nisso? Glória a Deus, aleluia! Aleluia! E eu tenho certeza que quando você saiu da sua casa com destino a esse ambiente aqui, você veio falando com Deus, você veio pedindo a Deus que trouxesse uma palavra para o seu coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já tinha uma palavra preparada para o seu coração. Eu tenho certeza que ao sair deste ambiente, você tem todas as possibilidades do mundo de sair daqui curado, transformado, renovado, porque o nosso Deus se faz presente aqui por meio da sua palavra. Eu quero dizer isso com toda convicção e com toda certeza. Aonde está a palavra do Senhor, o Senhor também está presente. Amém? E o texto que eu quero compartilhar com vocês, um texto muito conhecido da igreja, eu quero falar um pouco sobre Josué, o capítulo de número 1, o verso de número 1. Eu quero fazer uma pregação expositiva aqui nesta noite, e com certeza Deus, Ele vai trazer grandes revelações para o seu coração. Você está preparado para receber as revelações de Deus esta noite? Amém? Vai projetar ali? Vocês vão projetar ali? Mas que eu falei, sai dentro do nome de Jesus. Mas eu deixei para outra hora. Glória a Deus. Josué capítulo de número 1, verso de número 1. Eu quero começar aqui fazendo a leitura desse texto. Com certeza Deus vai falar conosco. Amém? O texto está ali. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Amém? Eu quero parar esse texto aqui e quero fazer um rápido comentário sobre esse texto, porque nós vamos extrair algumas lições poderosíssimas para a nossa vida nesta noite. É verdade que toda a igreja conhece esse texto, todos nós conhecemos esse texto. Um texto muito forte. Eu amo pregar esse texto. Eu acho que quase todos os pregadores já teve a oportunidade também de fazer uma apresentação ou uma pregação desse texto. Um texto que motiva nós num caminho de fé, um texto que motiva nós a ser melhor em Deus. Mas Deus me deu algumas revelações dentro desse texto e eu quero compartilhar ela com vocês nesta noite. Algo interessante que talvez você nunca viu, da maneira como eu vou fazer essa exposição nesta noite. Primeiro, nós precisamos entender por que Deus está dizendo para Josué que Moisés morreu. A pergunta que eu quero começar a fazer nesta noite, uma mensagem reflexiva, você precisa estar atento, porque senão você pode perder chaves poderosíssimas nesta noite que pode mudar a sua vida espiritual. Até então, esta igreja não é uma igreja patética, é uma igreja profética. Tudo quanto nós falamos aqui em cima pode se tornar em profecia da sua vida. Nós estamos em um ambiente espiritual. E aonde está o ambiente espiritual só pode ter um discernimento. O discernimento é espiritual. Então é necessário que você se jogue, se mergulhe nessa dimensão, porque o Espírito de Deus ele vai bradar o nosso coração com toda a autoridade que você possa imaginar nesta noite. O texto começa, o Senhor Deus falando com Moisés. Existem momentos na nossa vida que Deus levanta profetas. Existem momentos na nossa vida que Deus envia pessoas. Existem momentos na nossa vida que Deus levanta alguém para trazer algum tipo de conselho ou para trazer um tipo de palavra. Mas nesse ponto específico aqui de Josué capítulo 1, verso de número 1, parece que as coisas vão mudar. Aqui nós observamos que o próprio Deus, o próprio Senhor, vai descer e vai trazer uma mensagem específica para uma pessoa. A pergunta é nesta noite, sendo Deus, com todos os seus atributos, tais como onisciência, onipresença e onipotência, parece um pouco de incoerência quando ele vai dizer para Moisés, quando ele vai dizer para Josué, melhor dizendo, que Moisés é morto. Josué sabia disso, assim também como Deus
sabia que Josué já estava morto. Mas parece que Deus quer reforçar algo para a vida de Josué. Parece que Deus quer colocar algo mais para ele e explicar para ele: olha, Moisés está morto. E o tema dessa mensagem nessa noite talvez vai confrontar a mente de alguns aqui, mas eu quero que você repita comigo nesta noite. Repita assim comigo: nós precisamos sepultar Moisés. Porque se eu não sepultar Moisés, eu não vou viver o tempo de Josué. Essa é a minha mensagem nesta noite. Nós precisamos sepultar Moisés para que possamos viver um tempo novo e um tempo de Josué. Pastor, não entendi, foi nada, nem eu. Até o final do culto a gente desenrola esse negócio. Pode ficar tranquilo. Mas quando nós observamos aqui, nós vamos chegar à conclusão que é necessário a gente voltar um pouco mais, para a gente compreender isso que eu estou dizendo aqui. No final do capítulo 34 de Deuteronômio, Deus vai estar manifestando e vai chamar a atenção do próprio Josué e também daquelas pessoas que estavam com ele. Por quê? Já fazia 30 dias que essas pessoas estavam chorando, que essas pessoas estavam lamentando e que essas pessoas estavam sofrendo pela vida de Moisés. Deus então, no capítulo de número 1 de Josué, ele está dando um sacode em Josué, ou seja, ele está dizendo para Josué: Josué, quem já morreu, morreu. Josué, quem passou, passou. Josué, quem ficou, ficou. É necessário você se despertar, porque eu tenho algo novo para fazer na tua vida. Talvez você não entendeu ainda esse processo. Moisés está morto. O que eu preciso? Eu preciso que você se posicione. Eu preciso que você se levante. Por isso que nós extraímos aqui o primeiro ensinamento poderoso desta palavra. Tem momentos que Deus não vai mandar recado para você. Tem momentos que o próprio Deus vai manifestar para trazer uma palavra de despertamento para a tua vida. Tem momento que o próprio Deus, ele vai descer e vai trazer um despertamento para você. Talvez você está aqui, está na posição que estava Josué. Estava chorando, estava lamentando, estava esperando algo no passado. Mas Deus quer te tirar desse passado e quer te transportar, sabe para onde? Para um presente, para uma realidade. Porque Deus precisa fazer algo grande na tua vida. Deus tem algo maravilhoso para fazer em você nesta noite. Mas muitos insistem ainda de viver uma vida lá atrás, de viver aprisionado lá atrás, de viver uma vida amarrada lá atrás. E Deus está dizendo: olha, eu trago uma mensagem para transportar você. E nesta noite, queridos, eu tenho uma palavra de libertação para você. Deus quer te tirar desse passado. Deus quer arrancar você dessa dor. Deus quer arrancar você desse sofrimento. Deus quer arrancar você dessa história para colocar você em uma nova história. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é o teu problema, qual é a sua dificuldade, qual é a tua enfermidade, qual é o teu sofrimento. Uma coisa eu tenho certeza: o Deus de Josué está aqui. Se você entrou doente, você tem possibilidade de sair curado. Se você entrou triste, você tem possibilidade de sair alegre. Porque hoje é noite de renovo, é noite de transformação, é noite de mudança. Mas o seu posicionamento será fundamental, porque o seu posicionamento aqui vai determinar aonde você vai chegar. O seu posicionamento nessa noite vai dizer em que ponto você quer extrair algo de Deus. Isso que Deus estava falando. Deus vai sacudindo ele, Deus vai mexendo com ele, e ele faz a primeira pergunta para ele: Moisés morreu. Josué, você precisa acordar. 3 milhões de pessoas precisam tomar posse de uma terra que eu dei aos seus antepassados. E você está fazendo o quê? Para de chorar a morte de Moisés. Há mais de 30 dias vocês estão chorando. Não estou diminuindo a morte de Moisés. A morte de Moisés. Quem sou eu para diminuir Moisés? A Bíblia diz que não houve e não haverá um profeta como ele. Não existe ninguém na Bíblia que fez tantos milagres. Um homem só foi capaz de libertar mais de 3 milhões de pessoas. Quem sou eu? Mas eu quero dizer que Moisés precisa ser sepultado, para que o novo que esteve sobre a vida de Josué chegue também sobre a tua vida. Versículo de número 2, vamos continuar aqui essa mensagem. Versículo de número 2:
O próprio Deus vai dizer o quê? Versículo de número 2. Ele vai repetir as mesmas palavras. Moisés, meu servo, né? Só que agora ele vai acrescentar algo diferente. Ele vai dizer: levanta-te, 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 levanta-te. Eu fui olhar esse levanta-te e fiquei um pouco impressionado. Sabe por que eu fiquei um pouco impressionado? Quando ele está terminando, pastor Milton, o capítulo de número 34 de Deuteronômio, diz assim: e Josué era cheio do Espírito de Deus, cheio da presença do Espírito. Você acha que quem está cheio do Espírito de Deus precisa se levantar? Não, quem está cheio do Espírito de Deus já está levantado, senhor não. Mas parece que Deus vai insistir com ele, vai dizer para ele assim: olha, levanta-te. Essa palavra levanta-te, ela chama a nossa atenção nesta noite. Eu quero falar com muita propriedade, com muita convicção nesta noite, porque esta palavra eu libero ela para a tua vida como profeta aqui nesse ambiente. Por que Deus está dizendo isso? Levanta-te. A primeira coisa que eu aprendo aqui, Deus estava dizendo assim: Josué, sai do seu passado. Josué, sai do seu passado. Ou seja, Josué não está entendendo o processo de Deus. Deus já tinha entregado a autoridade, a unção, Deus já tinha entregado tudo, mas ele insistia ainda em viver o passado em Moisés. Moisés já está morto há mais de 30 dias. É necessário uma manifestação de Deus para chamar a atenção dele e dizer para ele: olha, sai do seu passado. Porque quem vive uma vida de passado, ele está vivendo uma vida de escravo, e ele nunca vai ver o presente em Deus. Quantas pessoas estão vivendo essa vida de passado? Ah, pastor, muitos anos atrás eu era bênção na presença do Senhor. Eu orava, eu jejuava, eu cantava, eu falava em línguas, eu profetizava, tinha muita revelação, mas hoje os tempos são outros. Não, meu querido, você precisa sepultar o seu passado e tirar essa unção velha e viver um novo em Deus. Entenda o teu passado. Glória a Deus. Você precisa entender isso. É noite de transporte. Deus quer transportar você desse passado sujo, desse passado que não te leva a lugar nenhum, dessa ferida, dessa dor. Mas as pessoas insistem. Eles estão chorando por Moisés. Em outras palavras, o que nós vamos fazer? Moisés é muito poderoso. Moisés abriu o mar vermelho. Moisés liberou as pragas. Moisés nos tirou do Egito. Moisés fez tudo isso. Chorar não vai fazer Moisés voltar. Diga para o teu irmão: chorar não vai fazer Moisés voltar. Porque a unção não é de Moisés, a unção é do próprio Deus. E a unção que estava sobre Moisés, ele morreu, acabou. A unção agora é sobre a vida de Josué. E o que nós precisamos entender é isso nesta noite, queridos. Nós temos que sair desse passado e viver o presente em Deus. Mas tem pessoas que ainda insistem em viver no passado. Tem pessoas que ainda insistem em viver no passado. O que Deus está dizendo para a gente hoje? É noite de sair do passado e viver no presente. Viver algo novo. Todos os cultos é algo novo para nossas vidas. Todos os cultos Deus revela algo novo para nossas vidas. Mas a gente ainda insiste ainda. Tem alguém ainda que vai mais longe ainda. Ai, como eu amo a igreja de antigamente. O fogo descia, era uma labareda, e o irmão pulava para cima e fazia isso. Irmão, isso é passado, está enterrado. Não estou menosprezando isso, mas nós precisamos viver o hoje. Nosso Deus não mudou, a unção é a mesma. É o seu posicionamento que ele está alcançando essa unção em Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Larga esse passado, para de viver com esse passado e passa a viver um presente novo. Passa a viver uma vida nova. Só vai viver uma unção nova e enterrar o seu passado. Porque a Bíblia diz bem claro: eu tenho que remover o velho para que eu possa receber o novo. E tem muita gente vivendo com o velho ainda. Deus quer transportar você nesta noite para o outro ambiente. Deus quer transportar. E o texto vai dizendo, ele vai dizer: prepara-te agora, porque você vai fazer essas pessoas passarem o quê? O Jordão. Josué, então, o que ele faz? Josué prepara as pessoas.
E leva essas pessoas para onde? Para a beira do Jordão. A pergunta é, por que Deus abriu o Jordão? Será que o Jordão é um rio muito pequenininho, muito raso, água barrentinha? Deus precisava abrir o Jordão? Não, Deus não precisava. Mas havia uma profecia: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como Deus usou Moisés para abrir o Jordão, Deus estava dizendo para ele: a unção que estava sobre Moisés também a sua vida toca nas águas. Ele tocou nas águas, diz que fizeram uma montanha de água de um lado e a montanha de água do outro lado, e o povo passou assim. Sabe o que é isso, queridos? Que a unção é algo que está sendo liberado sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério. Por isso que eu não posso ficar preso no meu passado, por isso que eu não posso ficar preso na minha história, por isso que eu não posso ficar preso lá atrás. Eu tenho que viver o novo. E o texto continua dizendo, e ele vai dizendo: prepara-te agora e passe este Jordão. E a responsabilidade que Josué está enfrentando é muito grande. Talvez você não parou para entender. 3 milhões de pessoas e entrar numa terra prometida, exército pela frente, guerras pela frente. Ele vai marchando com essas pessoas. Mas quando isso acontece, é necessário falar isso bem claro nessa noite. Disse isso na manhã e quero repetir aqui à noite. Deus, quando Ele escolheu Josué para conduzir essas pessoas, a primeira coisa que Deus olhou em Josué, sabe o que foi? Deus olhou a obediência, Deus olhou a humildade e Deus olhou para dentro do coração dele. E quando Josué vai conduzindo essas pessoas até próximo a esse ambiente, eu aprendo uma ferramenta poderosa desta noite. Se eu tenho a unção de Deus, se eu tenho o chamado de Deus, se eu tenho a presença de Deus, isso vai me indicar que há pessoas que estão seguindo os meus passos. Repita assim comigo: há pessoas que estão seguindo os meus passos. A pergunta que eu quero te fazer nesta noite é sem constranger você. Eu não quero constranger você, mas é necessário fazer nesta noite. Eu posso seguir os seus passos? Eu posso? Eu tenho certeza que teve pessoas que dizem: pastor, não segue meus passos não, que vai dar ruim. Mas eu tenho certeza que o coração do crente sincero não optou nessa noite e diz: pastor, os meus passos o senhor pode seguir, porque os meus passos é rumo a Jerusalém celestial. Os meus passos é para construir o reino de Deus. Eu sei aonde eu tenho pisado. Os meus passos têm propósito, os meus passos têm unção, os meus passos são os passos de Cristo. Mas tem pessoas que, infelizmente, eu não posso seguir os passos dele. Por quê? Porque não está no posicionamento necessário diante do reino de Deus. Você precisa entender nesta noite que você é referência para outras pessoas. Você precisa entender que existem pessoas que estão espelhando em você. Existem pessoas que estão caminhando com você. Como estão os seus passos dessa noite? Glória a Deus. Agora é a hora da misericórdia. Oh, misericórdia. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? É porque é um posicionamento. Talvez é necessário falar isso nesta noite para alguns. Nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja. Talvez para aqueles que não acompanham as redes sociais, talvez aqueles que só gostam de outros sites que não são informativos, Israel foi totalmente atacado sábado de madrugada. Tragou a viagem da Lucina. Misericórdia. Eu liguei para o Wilton e falei: graças a Deus, Deus te guardou. O Wilton estava com a viagem marcada, parece daqui 25 dias, se não me engano. Jogaram mais de 5 mil mísseis
dentro de Israel. Já são mais de 2.000 pessoas que morreram. Eles estão varrendo a Palestina de um lado para o outro. Pastor, o que isso tem a ver com a pregação desta noite? Israel é o ponteiro de Deus, é o centro mundial da escatologia. Isso indica que Jesus a qualquer momento está voltando para resgatar a sua igreja. E diga-se de passagem que só vai subir quem estiver posicionado com a sua vida no altar. Diga-se de passagem que só vai subir quem estiver com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Então é noite, querido, de você se posicionar. É noite de você se posicionar. Josué está com a responsabilidade, como você tem esta noite. E as pessoas estão seguindo o quê? As pessoas estão seguindo os passos de Josué, porque eles confiam em Josué. Eles estão enxergando que Josué vão conduzir elas para um lugar de bênção. Querido, o homem de Deus e a mulher de Deus precisa ter os seus passos fixados no Senhor, aleluia, porque se os seus passos estão fixados no Senhor, você sempre vai conduzir pessoas para alcançar vitória, para alcançar bênção. Você precisa entender isso nesta noite, porque querendo você ou não, você é uma referência de Deus para alguém. Aleluia, Jesus. Você tem sido referência para alguém aí fora? As pessoas podem olhar em você e reconhecer que realmente você é um homem de Deus ou mulher de Deus, que tem vida com Deus, que tem compromisso com Deus, que os seus passos estão de acordo aos passos dele. Você pode. Se você não pode, no final a gente tem apelo. Você pode se reconciliar. Sabe por quê, queridos? É muito sério o que eu estou dizendo aqui. Vamos mais um pouquinho. E o texto vai dizer, verso de número 2, ele diz: Moisés está morto, ele repete, então te prepara agora e passa esse Jordão com essas pessoas. Isso fala de quê? Isso fala de preparação. Isso fala de refletir a presença de um líder para as pessoas que estão seguindo. E o texto continua dizendo mais ainda. Vamos lá para o verso de número 6. E o texto vai dizer: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Quando Deus disse isso para ele, seja forte e corajoso, por que será que o Senhor Deus disse a ele? Talvez você nunca parou para observar por que Deus disse essa palavra para ele: seja forte e corajoso. Será que Deus estava dizendo para ele: você precisa ser forte na batalha? Não, porque ele já tinha uma palavra que eles iam entrar na terra. Deus já tinha dito. Quando o capítulo 34 do Deuteronômio está terminando, Deus já tinha dado a eles as terras. Diz: olha, vocês vão entrar e vão conquistar. Sabe por que Deus disse isso a eles? Porque está na frase de baixo. Lê a frase de baixo comigo. Porque você conduzirá. Então não era Deus que ia conduzir. Quem ia conduzir o povo era quem? Você viu a importância? Você viu a importância de se posicionar? Vai, pastor, eu achei que era Deus que ia levar esse povo. Não, Deus deu uma palavra. Agora, atravessar e conduzir o povo cabia-se a Josué. Por isso que eu quero liberar uma ferramenta poderosa na tua vida aqui. Deus não vai se esforçar por você. Pronto, falei. E se alguém quiser debate depois do culto, eu estou pronto. Vou repetir. Deus não vai esforçar por você. Não vai. Porque você já tem uma palavra. Aleluia. Vai. Você já tem uma palavra. Pode entrar que eu vou dar a terra. Agora é você que vai levar esse povo. É por isso que muita gente está vivendo no passado. Por quê?
porque não se esforça. É por isso que muita gente está lá atrás, por isso que não se esforça. Ai, pastor, eu queria ser homem de Deus, cheio da presença de Deus, mas não ora, mas não jejuma, não lê Bíblia. Ai, pastor, eu queria ser pregador. Bíblia não cai do céu, meu irmão, você tem que ler, você tem que estudar teologia. Ai, pastor, eu queria ser um advogado, vai fazer faculdade. Eu queria ser um médico, vai fazer faculdade. Você precisa se esforçar. Glória a Jesus, glória a Deus. A única coisa que cai do céu é chuva, mas ela retorna para lá, nem aquela fica. A Bíblia diz isso. Você tem que se esforçar, porque Deus não vai se esforçar por você. Você falar, esse povo passar o Jordão, ou seja, se esforça, levanta, porque tem uma palavra, agora caminha, marcha, vai, pega esse povo, vamos embora. Foi isso que Deus estava dizendo para ele, se esforça. Por quê, queridos? Diga para o irmão, porque toda promessa é acompanhada de guerra. Talvez você não entendeu isso. Toda promessa é acompanhada de guerra. Você quer uma promessa? Tem que guerrear por ela. Foi isso. Não foi isso que o apóstolo Paulo ensinou para nós? O apóstolo Paulo falou assim: não quer sofrer a afronta do diabo, não? Quer ter vida com Deus? Tem que revestir de toda a armadura. É isso que o apóstolo disse. Então nós precisamos entender que Deus está fazendo o quê? Deus está dando um choque em Josué, dizendo para ele: olha, você precisa ter um posicionamento para conduzir essas pessoas. O que ele faz? Ele é forte, ele é corajoso, mas ele continua dizendo, versículo de número 8, já estou partindo para o final, versículo de número 8. O Senhor Deus disse o que para ele? Não cesse de quê? Falar desse livro. Não deixe de falar desse livro. Diga para o teu irmão: os seus passos precisam ser conduzidos pela palavra. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, bem discreta, assim, para não constranger você. Eu não quero constranger vocês hoje, não. Eu até então quero pregar de novo, né? Eu quero voltar aqui e pregar de novo. Então não vou constranger você, não. Vou fazer uma pergunta de leve, bem de leve, né? Bem light. Quem está conduzindo os seus passos? Hã? Quem está conduzindo os seus passos? É duro, né? Alguém de manhã disse: pastor, o senhor aperta a gente. Então, eu só quero te dar chaves poderosas nesta noite. Porque quando os seus passos são conduzidos pela palavra, olha o que o Senhor Deus diz: não deixe de falar o que hás, e nem de meditar nela de dia e para que você cumpra tudo que nele está escrito. Só então, opa, olha a revelação. Só então, o que? Calma, crente. Vamos com calma. Não confundir o povo, não. Vamos devagar, para você entender certinho. Quer dizer que se eu cumprir essa palavra fielmente, tudo que nela está o quê? Só então, tá. Pergunta para o irmão que está do lado dele: como estão seus caminhos? Aleluia, Jesus. Oi? Ou tá bom? Claro. Seus caminhos vão ser prósperos. E você será o quê? Diga-se o segredo. É na segunda palavra. Querido, se você anda segundo a palavra, duas coisas poderosas vão acontecer na sua vida. Primeiro, os seus caminhos serão prósperos e você será o que? Bem? Então isso subentende nessa noite, vale a
que se eu não estiver com o caminho com prosperidade, e se eu não estiver com a vida bem sucedida, diga-se comigo, é porque está tendo problema. E o problema é o quê? E o problema é estar fora da palavra. Fora da palavra. Estou revelando aqui para você como você ser melhor amanhã. Estou revelando aqui para você como você se comportar amanhã, como você pisar na cabeça de Satanás amanhã, né? Ué, pastor, eu achei que se eu desse o meu tudo ia acontecer prosperidade, como muitos pregam com ele, né? Hoje não, você não precisa dar o seu tudo, você só precisa ser fiel, o que nele está escrito, só assim então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Você pode dizer glória a Deus por esta palavra? Glória a Deus! Amém? Vamos caminhar mais um pouquinho, que o negócio está ficando bom aqui, né? Deixa aí mais um pouquinho, não vou muito não, só mais um pouquinho. Versículo 9. Não fui eu que ordenei a você. Diga assim comigo, o segredo está na obediência. Seja o quê? Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor Deus estará com você por onde quer que queridos, o segredo está na obediência. Obediência a quem? Por que muitos crentes estão tendo dificuldades, problemas, não tem noção de Deus, não tem visão de Deus, não tem ministério, não tem nada, a única coisa que eles têm do dia à noite porque é de graça, anda com a vida toda bagunçada, arrebentada, casamento separando, é vida bagunçada, sabe por quê? É porque essas pessoas estão fazendo o quê? Não estão ouvindo a direção de Deus e não tem o quê? Obediência à palavra. Porque a palavra, ela é fiel, verdadeira e justa. Por isso que por esta palavra eu há de ser condenado e eu também vou ser o quê? Absolvido. Mateus 12:37. E o texto vai dizendo mais ainda. Eu ordenei a você, isso fala de quê? De obediência. Mas também a obediência está ligada ao quê? A direção. Se você continuar o texto aqui, você vai ver o quê? Que ele precisou de uma direção. Até chegar no capítulo de número 6. Não vou pregar o capítulo de número 6 aqui, porque o meu tempo já falta 2 minutos ali para acabar o meu tempo. E além de tudo, quando eu chego lá em casa, minha mulher briga comigo. Não vou contar para ela. Vocês olham por ela. Amém? É perigosa. Amém. Olha bem, o segredo está onde? Na obediência e também na direção. Eu queria que você ficasse de pé, porque eu quero concluir esta mensagem aqui. Mas antes de eu concluir esta mensagem, eu preciso orar com você. Hoje de manhã eu falei algo aqui, quero repetir aqui. Eu não vou chamar você para vir à frente aqui. É você que tem que entender que você precisa vir à frente. Não vou chamar. Você precisa entender que você tem necessidade de vir à frente. Nós cantamos um hino, acho que foi o segundo hino aqui, que disse assim: quem já pisou em outro lugar não sabe viver. É isso que a gente cantou? Deus quer tirar você desse local de sofrimento nesta noite. Quando eu digo local de sofrimento, eu estou dizendo assim: talvez você ainda está vivendo um tempo de Moisés, mas Deus está dizendo que você precisa sepultar esse tempo de Moisés para que você possa viver o tempo de Jesus. O tempo de Moisés acabou. Você precisa viver um novo ciclo na tua vida. Mas para você viver um novo ciclo, você precisa romper com o ciclo do passado. Ninguém melhor do que você para saber onde é a tua dor nesta noite. Ninguém melhor do que você para olhar e reconhecer onde está a tua dor nesta noite. Onde está o passado, onde está o seu aprisionamento.
Isso é tão sério que eu estou dizendo aqui, nós estamos vivendo isso. Vocês sabem que eu prego muito aí, e onde a gente passa, a gente está vendo isso, a gente está vivendo isso. Pessoas que estão presas ao passado, pessoas que estão presas ao passado ministerial, pessoas que estão presas ao sofrimento, e esse sofrimento acaba trazendo um bloqueio. Por isso que o Senhor Deus vai dizer a Josué: não tenhas medo. Por quê? Josué por um momento ficou com medo, porque ele viu e acompanhou, andou e presenciou tudo que Moisés fez. Agora essa responsabilidade estava sobre ele. Ele ficou com medo. O Senhor Deus disse: não tenhais medo, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Abre o Jordão. Ele abriu o Jordão, e a história dele, a partir daquele dia, mudou completamente. O que eu quero dizer para você como voz profética nesta noite: Deus quer sepultar esse passado de dor. Deus quer sepultar essa dor que está te atrapalhando você a crescer nessa noite ministerial. Talvez em outro tempo você tinha um ministério bonito, pregava, orava, jejuava, Deus falava, você até cantava, ministrava, e era algo fantástico e lindo. Deus te usava com autoridade. Mas essa dor, esse momento, te aprisionou, te levou para esse ambiente. Você está aprisionado nesse ambiente. E a única coisa que você sabe hoje é chorar, como estavam aquelas pessoas. Estão chorando pela morte de Moisés. E agora o que nós vamos fazer? Moisés morreu. E agora como nós vamos fazer? Moisés morreu. Cadê Moisés? Moisés morreu. Nós não temos Moisés mais. Mas não sabia eles que a mesma unção que estava sobre a vida de Moisés havia sido transferida para a vida de Josué. Deus quer renovar a sua unção nesta noite. Deus quer te dar dom. Deus quer renovar os dons. Deus quer renovar teu ministério. Deus quer trazer algo novo para a tua vida. Ou seja, Deus quer fazer algo poderoso na tua vida. Mas você precisa se posicionar. Você precisa querer isso. Você precisa desejar isso. Porque você precisa se esforçar. Foi isso que Elias disse para Eliseu. Ele disse: eu quero essa mesma unção. Ele falou: se você conseguir me ver no dia que eu for ser tomado, Deus te dará isso. E a partir daquele dia ele começou a andar mais. Ele andava nos passos de Elias, ele caminhava com Elias, ele seguia Elias. É assim que tem que ser, irmãos. Você precisa se decidir nesta noite se verdadeiramente você quer essa presença, se verdadeiramente você tem desejo por essa obra, se verdadeiramente você tem desejo por esta unção, se verdadeiramente você quer se posicionar para ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, usado pelos dons do Espírito, usado pelo Senhor para realizar algo para Deus. Mas isso tudo depende do seu posicionamento. E eu quero orar com você. Levanta a tua mão. Se você sente de Deus, de vir à frente e renovar a sua aliança com Deus, não é vergonhoso para ninguém, irmãos. Nós temos que parar com isso, achar que é vergonhoso vir à frente do altar. Não, aqui é o lugar mais preparado que nós temos, à frente do altar, onde está a presença do Senhor para mudar a sua história com a realidade. Ai, pastor, mas se eu for à frente do altar, isso é vergonhoso, as pessoas vão ficar olhando para mim. Não, irmão, vir à frente do altar é tomar decisão, é romper o seu passado, é romper com essa negatividade, é romper com tudo isso e dizer: olha, diabo, eu estou aqui porque eu sou fraco, mas o meu Deus é forte. Eu estou aqui porque eu vou levantar a bandeira da vitória. Tudo que o diabo quer é te aprisionar no seu ambiente, no seu mundinho, no seu medo. Tudo que o diabo quer, querido, é te aprisionar dentro desse circuito aí. Mas hoje Deus quer te libertar. Deus quer te trazer para uma esfera nova, para uma unção nova, para um momento novo, para um tempo novo. Porque é tempo da igreja se posicionar para receber um novo avivamento. É tempo de se posicionar. Nós vamos santo esta noite, vemos todas as nossas vidas. Eu quero orar com você. Pode cantar quieto hoje? Quem já avisou? Pode ser? Pode, né? Você levanta a tua mão. Se você for sentir de Deus, você pode vir na frente aqui. Não tem problema não. Agora, se você também não sentir de Deus, você pode continuar onde você está aí. Não tem problema nenhum. Sabe por quê, queridos? Porque quem faz a obra não sou eu. Quem faz a obra não é o pastor Azés. Quem faz a obra é o Espírito Santo que está aqui nesta noite. Glória a Deus.
que